Pergunta: você sabe exatamente qual é o maior erro cometido por todos os cristãos da atualidade? Resposta simples: conjugação verbal. A igreja tem cometido o maior crime contra a verdade de Deus ao distorcer os fatos. Um exemplo perfeito. A carta escrita aos Romanos. Por acaso, Paulo escreveu esta carta para mim ou para você? É óbvio que não. Paulo escreveu exatamente esta carta aos cristãos que se encontravam em Roma. Neste caso, não faz o menor sentido você ler o texto e interpretá-lo como se ele tivesse sido direcionado exatamente para você. Um exemplo perfeito. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Paulo afirmou: ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Paulo não escreveu esta carta para mim ou para você. Ele escreveu exatamente para os cristãos que se encontravam em Éfeso. Se esta carta tivesse sido escrita para você, então você deveria também estar assentado junto com Cristo nas regiões celestiais, pois disse Paulo exatamente neste texto. Ele se inclui, pois ele nos ressuscitou. Por acaso você já foi ressuscitado? Não faz o menor sentido você ler exatamente as escrituras como se elas tivessem sido escritas para você. Você tem que respeitar a conjugação verbal, meu amigo. Neste caso, podemos entender perfeitamente. Por quê? Há tantas contradições dentro das igrejas. Veja um exemplo perfeito. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo. Veja bem, Paulo escreveu novamente esta carta exatamente ao povo de Corinto, aos cristãos que se encontravam em Corinto. Porque Paulo sabia que os cristãos que se encontravam em Corinto já haviam passado pela transformação do novo homem. Ou seja, o antes e o depois de Cristo ocorre de forma individual. Antes de Cristo, o corpo é seu. Depois de Cristo, depois da conversão, o corpo passa a pertencer ao Senhor. Por isso, disse Paulo aos cristãos que se encontravam em Corinto: vós sois o corpo de Cristo. Mas se você tomar essa verdade sobre si, você estará atropelando o texto, meu amigo. Da mesma forma que consta no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Você não pode ler este texto como se estivesse falando de você. Aqui o profeta está falando de si mesmo e também de outras pessoas que haviam passado por esta transformação. Ou seja, antes de Cristo, eles estavam sofrendo através do corpo, mas após a conversão, já não era mais eles que estavam vivos, mas sim o próprio Cristo através deles. Por isso está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isto ocorre de forma individual. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, disse Paulo: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez, essa carta foi escrita exatamente para os cristãos que se encontravam em Roma. Você não pode ler esta carta como se ela tivesse sido escrita para você. Os cristãos que receberam esta carta naquela geração, eles a receberam simplesmente porque esta carta era para eles. Paulo não sabia que suas cartas iriam fazer parte de uma escritura sagrada. Ele escreveu esta carta simplesmente e unicamente endereçada aos cristãos de Roma. Por isso disse ele: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Mas Cristo ainda não levou as suas dores. Cristo ainda não levou os seus pecados. Do contrário, você não estaria sofrendo. Se o corpo verdadeiramente já fosse de Cristo, você não estaria sofrendo, mas sim Cristo em seu lugar. Está vendo? Há uma contradição simplesmente por causa da conjugação verbal. Por isso que os cristãos estão aguardando tanto o retorno de Cristo, pois com o retorno de Cristo ocorre verdadeiramente o arrebatamento. E no arrebatamento ocorre a conversão. E na conversão, Cristo, ele fica aqui na terra para morrer através do seu corpo, pois no retorno de Cristo ocorre o arrebatamento. No retorno de Cristo, você é arrebatado aos céus. Porém, Cristo fica aqui na terra para morrer em seu lugar. É dessa forma que Cristo morre em seu lugar. Prova disto que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja bem, Paulo escreveu esta carta no ano 60.
Porém, ele foi ser decapitado somente no ano 67. Mas se Paulo já havia sido arrebatado aos céus, quem é que ficou aqui na terra para morrer? Está vendo? Estamos falando de Cristo. Por isso disse Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Pois o corpo havia pertencido a Cristo na conversão. Na conversão, Cristo troca de lugar com você. Para você ser arrebatado aos céus, você precisa assumir o corpo de glória de Cristo, pois carne e sangue não entram nos céus. Porém, há um preço a ser pagado. Sim, para que você seja salvo, Cristo precisa ficar aqui na terra, para morrer em seu lugar, pois o arrebatamento ocorre de forma individual, pois a salvação é individual. Prova disso, que no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 a 15, está escrito: E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite. Para se estar exatamente na presença de Deus, é necessário primeiro passar pelo arrebatamento. Estes são os que vieram da grande tribulação. Veja, meu amigo, a igreja acredita, sim, os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas acreditam que isto ainda está por ocorrer, pois eles estão divididos exatamente em duas classes, mas ambas estão equivocadas, pois todos os apóstolos já passaram pela grande tribulação e já foram arrebatados aos céus. Prova disso que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo escreveu esta carta ao povo de Tessalônica. Disse ele: Depois nós, Paulo se incluiu no texto. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo estava ciente que ele estava prestes a ser arrebatado aos céus, pois ele sabia que Cristo estava para retornar, e no arrebatamento ocorre exatamente a conversão. Por isso que Paulo já estava assentado nas regiões celestiais, pois Paulo foi arrebatado sim, o retorno de Cristo ocorreu, pois o retorno de Cristo, mais uma vez reafirmo, ocorre exatamente de forma individual, particular. Neste caso podemos entender perfeitamente. Por quê? No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3, está escrito: Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Cristo. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei, e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus afirmou isto aos discípulos, pois disse Jesus também aos discípulos: A vós vos é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos que estão de fora tudo isso se dizem por parábolas. Está vendo? Aos discípulos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Você não pode tomar essa verdade sobre si. Esta carta foi escrita exatamente aos discípulos. Foi narrado, foi descrito o que ocorreu no passado. Não é que ocorrerá, já aconteceu. Pois disse Jesus, não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. E disse Jesus, e quando eu for preparar-vos lugar, voltarei. Vamos ver se de fato Cristo já retornou ou não. Vamos ver se de fato o arrebatamento já ocorreu, biblicamente falando, ou não. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Reitero, esta carta foi escrita ao povo de Tessalônica. Disse Paulo ao povo daquela geração: esta carta não foi escrita para você. Ela estava endereçada aos cristãos que se encontravam em Tessalônica. Disse Paulo: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se isto é verdade, então, se ainda não ocorreu o arrebatamento, então estes cristãos ainda estão vivos no meio de nós. Pois disse Paulo que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. Por acaso estes cristãos ainda estão caminhando por aí? É óbvio que não, meu amigo. Simplesmente porque o arrebatamento deles já ocorreu no passado. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, disse Paulo: Ele nos libertou do império das trevas. Paulo não está falando da minha vida ou da sua. Esta carta foi escrita ao povo, sim, aos cristãos que se encontravam em Colosso. Disse Paulo aos cristãos daquela geração: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados.
Disse Paulo, ele nos transportou, ou seja, os apóstolos, os cristãos que se encontravam naquela geração, foram arrebatados aos céus. Isso significa que o arrebatamento já havia acontecido. Por isso, repito mais uma vez e reitero, o livro de Efésios capítulo 2, versículo 6, disse o apóstolo Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Paulo não passou pela morte porque isto ocorreu no ano 60. Paulo foi ser decapitado somente no ano 67. Neste caso, não foi Paulo que foi decapitado, mas sim Cristo. Pois no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, está escrito, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Os apóstolos receberam a vida eterna quando foram arrebatados aos céus. E quem ficou aqui na terra para experimentar a morte, para morrer, para pagar o preço do pecado deles, foi o próprio Cristo. Por isso, repito, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De fato, Cristo morreu no lugar deles, pois no momento que eles foram arrebatados aos céus, quem ficou vivo através do corpo foi o próprio Cristo. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, está escrito, o meu reino não é deste mundo. E os apóstolos foram arrebatados ao reino do seu Filho, no reino do amor. Ele nos libertou do império das trevas. Estamos falando deste mundo que jaz no maligno. Sim, eles foram libertados deste mundo e nos transportou para o reino do seu Filho. Se isto não é o arrebatamento, me mostra o que é arrebatamento, meu querido amigo. Por acaso, os cristãos que se encontravam naquela geração estão vivos até hoje? Por acaso, você nunca pensou para refletir sobre isto? Antes de Cristo e depois de Cristo tem a ver com a conversão. A história é dividida do ser humano entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Nada tem a ver com um evento histórico que ocorreu no passado. Nada tem a ver com morte e ressurreição que ocorreu através do homem Jesus. Tudo aquilo é um símbolo relativo ao que deve se cumprir a nível espiritual com cada um de nós. Do contrário, Jesus não teria dito, quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida a salvará. Disse ainda Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. É da sua responsabilidade passar pela morte e pela ressurreição. E você passa da morte para a vida simplesmente quando ocorre a conversão, pois na conversão é Cristo que troca de lugar com você. Por isso que Cristo leva as suas enfermidades e as suas dores, pois a partir do momento que o corpo passa a pertencer a Cristo, você é arrebatado aos céus. E repito mais uma vez, é Cristo que fica aqui na terra, para morrer em seu lugar. Para finalizar, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Para você memorizar, ora, vós sois o corpo de Cristo. Isto ainda deve se cumprir sobre a sua vida, pois esta carta foi escrita aos cristãos que se encontravam em Corinto. Neste caso, podemos entender que o crime cometido pela igreja é simplesmente conjugação verbal. As escrituras narram acontecimentos que já se cumpriram há 2000 anos atrás. O livro de Apocalipse é o juízo de Deus que ocorreu no ano 70. Agora, veja, uns foram arrebatados antes aos céus, ao passo que outros somente após a tribulação. Neste caso, nem pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas. Tudo ocorre exatamente na conversão com o retorno de Cristo. E o retorno de Cristo ocorre exatamente conforme está registrado no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você será arrebatado aos céus. E é Cristo que ficará aqui em seu lugar, pois Cristo troca de lugar com o homem. Para que o homem não experimente a morte, para que o homem passe da vida para a morte, há um preço a ser pago. O preço é pago por Cristo. Nada tem a ver com algo que ocorreu no passado. Tudo ainda deve se cumprir. Você não pode ler as Escrituras como se elas já houvessem se cumprido sobre a sua vida, pois tudo se cumpriu na geração dos profetas, tudo se cumpriu na geração dos apóstolos. Agora chegou a vez das Escrituras se cumprirem sobre a sua vida, pois o Messias, o Cristo, ele nos ensinou a cumprir as Escrituras, pois não passará nenhum i nem um tio até que tudo se cumpra, pois a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Até o próximo vídeo.